Todo mundo quer saber qual é o tema que vai cair no concurso da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, esse concurso da educação, né? Banquinha Selecom. E lá no edital tem algumas dicas já que direcionam um pouco do tema. Então, preparei esse vídeo aqui específico sobre a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Banca Selecom, para juntos a gente entender qual é o possível tema e já ter um pouco de repertório, falar um pouquinho, ter alguns dados, algumas citações, algum planejamento, dependendo do tema aí que venha a aparecer na Banca Selecom, tá bom? Então, vem comigo pra gente estudar os possíveis temas. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. E a gente que tá falando aí, então, de banca, né? Banca Selecom, concurso da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, concurso da educação. No edital, vai trazer pra gente a questão do direcionamento aí para um tema da educação. Por isso que eu preparei para vocês a aula de hoje, né? Eu vou pedir para você que é novo aqui no canal, deixar o seu like, ativar a notificação, ficar sempre por dentro aqui do Redação de Sucesso, Português Sucesso, Redação de Sucesso. E aqui embaixo tem os meus cursos, caso você queira ser meu aluno do Redação de Sucesso. Tem muito material, muito repertório, muito modelinho, muita coisa legal para você específico aqui da Selecom, tá? E também tem correções, né? E se você, porventura, for fazer outro concurso também, você que é concurseiro, a gente também tem só o curso Redação de Sucesso geral para as bancas. É legal você primeiro aprender a escrever o texto dissertativo para depois mergulhar aí junto comigo nas possíveis bancas, tá? Eu vou espelhar aqui a nossa tela e a gente vai trocar essa ideia, então, sobre as possibilidades de tema para Lucas do Rio Verde. Agora que eu tô aqui já espelhadinha com vocês, a gente vai lá e vai começar a pensar. Primeira coisa, eu quero que você lembre assim, ó. O edital de Lucas do Rio Verde diz que é uma temática da educação. Então, se diz que é uma temática da educação, a gente começa a nichar aí. No ano passado, no concurso de Santa Catarina, que também é Secretaria da Educação, né, do Estado, e também era Selecom, o tema foi, nem trouxe tema, tá? Trouxe assim uma charge e um texto. E era para ter entendido que era o papel, né, do professor na sociedade, a escolha da profissão professor na sociedade. Então, fazia aí essa mesclagem de temas, tá? Às vezes, a Selecom dá pra gente o tema, né? Como tem vídeo aqui pra vocês comentado sobre correção da Selecom, e aí tem ali os temas pra vocês verem. Às vezes, ela traz só textos e a gente tem que interpretar, tá bom? Então, o primeiro que eu vou tratar aqui com vocês é a influência do uso do celular na leitura e na escrita. Já que a gente tem uma matemática e a gente sabe que o tema vai ser no nicho educação, né? A gente tem que pensar em várias possibilidades hoje da educação e como a gente debateria, né? Eu trouxe para vocês, então, a influência do celular na leitura e na escrita. Tem influência? Tem. Tem porque a gente lê muito hoje, né? Tem gente que vai dizer assim, os alunos não leem mais. Eles leem sim, só que eles leem na tela do celular, eles leem no TikTok, no Instagram, mas eles têm contato com a leitura. Mas é qual tipo de leitura, né? É que leitura eles têm contato, tá? Além disso, como está essa escrita? Né? O famoso internetes, né? Abreviando rapidamente, né? A má interpretação. Eu trouxe aqui um dado para vocês, tá? Dentro dessa possibilidade de tema, que vai falar sobre o uso do celular em sala de aula, né? Então, o uso do celular pelo aluno em sala de aula e para que ele mais usa, tá? Foi feito um estudo e aqui, ó, no Núcleo do Conhecimento está disponível.com.br/educação/celular na sala de aula e em conversa com os alunos foi questionado como que eles mais usam o celular em sala de aula. Primeiramente, aqui a gente tem uma porcentagem: atender ligações 2,9%, tirar fotos 2,9%, ouvir música 8,6%, Facebook 8,6%, ler notícia 2,9%, estudar 25%, não é tão ruim assim a porcentagem da pesquisa, e o WhatsApp 48%, que quando tá Facebook a gente pode interpretar também Instagram, né? E hoje Instagram, TikTok, eu acredito também que hoje já, se fosse essa pesquisa acontecesse hoje, a gente tem também
muita influência aí do TikTok, que eu não acho ruim, mas a gente tem que olhar o uso, tá? E olhar o uso não quer dizer que é só ruim, né? A gente tem que olhar com uma perspectiva diferente, tá, professor? E pensar nas possibilidades boas, mas trazer o uso do celular seria bom, porque muita gente falaria só mal e perderia muito ponto, porque a ideia não é só falar mal de um assunto, tá? Outra coisa que eu trouxe aqui também como dado, tá? E aí fica depois disponível para vocês, que é aqui, ó, pais e filhos, né? E vai dizer que assim, que estudo revela, cadê aqui, ó? Aqui. Estudo revela que o uso excessivo de tecnologia pode afetar a escrita à mão do seu filho, obviamente, tá? Isso aqui foi de 28 de setembro de 2019. Por que a escrita à mão fica prejudicial? Porque perde a prática, né? Mas é ruim perder a prática? É ruim no futuro das profissões? Será que no futuro das profissões isso realmente é um problema? Ou isso é um problema do engessamento da educação ainda? Fica aqui um questionamento para vocês. Fica um questionamento porque um concurso da educação, a gente tem que cuidar com o engessamento de ideias, tá bom? Vamos lembrar de Bauman, que vai dizer que a gente vive numa sociedade líquida, mas tem uma educação sólida, ou seja, a educação não mudou, não é mutável, não é moldável, né? Não é mutável a palavra, é moldável, tá? Enquanto a sociedade é moldável. E aí fica para vocês e para mim aqui a ideia de que a educação precisa se moldar e se renovar, não é só falar mal. Então, uma estratégia da Selecom que gosta de trazer temas filosóficos, pode trazer um tema aí para pegar o professor de surpresa e engessar muitos professores numa ideia fixa, banal, que todo mundo tem igual e levar muito para o senso comum. Então, profs, cuidado para se cair um tema assim bem filosófico, não levem muito para o senso comum da educação antiga, tá bom? Ponto 2 aqui, outro tema, tá? Educação socioemocional, tá? Tanto para professores quanto para alunos. Qual é a base que a gente tem de casa, né? Qual é a psicologia que a gente tem desses alunos, né? Qual é o ganho que a gente realmente tem com esse aluno? Ele realmente está preparado hoje para lidar em sociedade? Ele está muito preso aqui na tela? Ele não sabe lidar com os pais, com a falta de atenção, com a rapidez do dia a dia? Tanto pais, quanto alunos, quanto professores precisam da educação socioemocional. E a gente tem aqui uma citação que pode ajudar muito vocês, tá? Caso caia um tema assim, socioemocional, que é do Immanuel Kant, que diz: o ser humano é aquilo que a educação faz dele, né? O ser humano é aquilo que a educação faz dele. A gente pode dizer que, segundo Immanuel Kant, a educação o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Porém, percebemos a lacuna que temos hoje na educação, né, em relação ao socioemocional dos alunos, pais, professores. A gente poderia começar a nossa redação assim. E já temos um repertório bem legal aqui. Outro tema, tá? Gente, não esquece que tudo que eu deixar aqui pra vocês, eu quero que vocês depois peguem e vão praticar, tá? Vão atrás de informação, de coletar informação e vão à prática. Outro tema, a prática esportiva nas escolas. Aqui a gente tem, aqui ó, eu já vou até passar pra frente porque eu botei uma lista de dicas, né, pra vocês pensarem sobre o esporte na escola, tá? A valorização feminina no esporte, que pode ser uma variável. A gente tem pouca valorização feminina hoje no esporte, se a gente comparar com grandes jogadores de futebol, se a gente pensar aqui, ó, bem simples, né? Marta e Neymar, tá? Dois grandes nomes do futebol, mas um feminino e um masculino. Cachê, repercussão, né? Julgamento. Envolve pontos grandes de machismo, quando a gente tem aqui, ó, não tô falando que o Neymar é que é machista, tô falando de uma questão estrutural do esporte, que sempre valoriza o homem. A gente tem muito mais o desponte aí de homens no esporte, de fama, tá? Mesmo a gente tendo toda a equipe feminina também medalhista, né? Atletas trans, ó, acho que eu vou escrever trans e escrever errado aqui, ó, atletas trans, né? É uma grande polêmica os atletas trans pela questão de força, hormônio, e é um debate, é um grande debate. Não acredito que cairia, mas fica aqui para vocês como um argumento, como um caso.
Depois, o acesso a materiais e incentivo ao esporte no Brasil. Hoje a gente sabe que as escolas muito pouco têm recursos, né? Escolas públicas, pouquíssimos recursos para colocar os seus alunos de escola pública aí para despontar no esporte, né? E um outro desmembramento desse assunto, que é o país do futebol. Já foi assunto da FGV, que trouxe assim, será que o Brasil é só o país do futebol? Olha esse questionamento, né? Então, quem é o Brasil? Né? Fica aí o questionamento assim pra gente, quem é o Brasil? Isso aqui são variáveis que a gente tem, tanto para caso o tema se ramifique, quanto para pensar, né? A alfabetização, um tema bem geral que também poderia cair, não seria nada mal, eu gostaria muito, mas é um tema muito geral e a gente teria que pensar bastante, né? Se a gente pensa assim, geralzão de alfabetização hoje, a gente tem alunos pós-pandemia foram alfabetizados, né? Eles foram alfabetizados? A aprovação automática, é certo os alunos de fluxo passarem? Como que eles chegam depois na faculdade? Com uma grande lacuna de interpretação, que não foi formado bem a base? Material didático, afinal hoje o material didático ainda é um recurso? Ele foi, né, no início da educação brasileira, fazia muito sentido termos um material didático. Hoje ele ainda é uma necessidade? Então seria bem legal também poder abordar sobre isso. E leitura digital é leitura? Quando eu falo isso, envolve redes, textos, dia a dia, blog, revistas, resenhas, YouTube. Leitura digital é leitura? Esse aluno está alfabetizado ou ele precisa recorrer ainda ao cânone? E por que ainda ao cânone, né? E aí a gente tem mais um tema que eu trouxe aqui também, dentre tantos, que foi o abandono escolar, né? Abandono, evasão, também conhecida como evasão escolar, sendo hoje um problema brasileiro, né? Então, a gente pode falar de pandemia, né? Causadores hoje da evasão escolar, pandemia, trabalho, né? Trabalho, a gente pode lembrar daquele caso do menino Luva de Pedreiro. Vocês conhecem? Ele assinou um documento, né, sem ler, porque abandonou a escola, é um grande youtuber, mas abandonou a escola e não conseguia ter os recursos de monetização dele do YouTube, tá? Então a gente consegue colocar alguns casos aí. E para completar a aula, claro, vários repertórios, que eu não trouxe só os temas, eu trouxe repertórios para vocês poderem utilizar, que eu sei que é muito importante para você que tá aqui comigo na aula, tá? Então vamos lá, repertórios que vocês podem utilizar na maioria dos temas que a gente tem aqui da educação, pra gente não perder tempo. Legislação, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, que foi aprovada em 86, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi criada com o objetivo de garantir o direito de toda a população brasileira a ter acesso à educação gratuita e de qualidade, tá? Então, vocês podem dizer que, segundo a LDB, todo mundo deveria ter acesso à educação gratuita e de qualidade. Seria um bom repertório para falar qualquer tema da educação. A gente vai dizer, no entanto, né, no Brasil percebe-se a falta de acesso ou que a evasão escolar não vem cumprindo o papel da LDB, tá? Vários temas encaixam aqui. Um filme, Escritores da Liberdade, a maioria dos professores que estão aqui assistindo esse vídeo, tenho certeza que já assistiram, né? Que vai contar a história, um filme clássico, Escritores da Liberdade, com a Sandra Bullock. Não é a Sandra Bullock, não é a Sandra Bullock, mas é uma outra atriz muito parecida com ela. Vai falar de alunos da periferia que tiveram uma realidade mudada, né? A gente pode fazer uma alusão e dizer que no Brasil, no entanto, no Brasil, essa realidade hostil ainda permanece. Depois, claro, vamos falar do patrono da educação, Paulo Freire. Paulo Freire foi um célebre educador brasileiro e considerado um dos pensadores mais referências no mundo, né? Freire defende uma pedagogia baseada no diálogo como uma ferramenta de transformação social do indivíduo e uma forma de alcançar a justiça social. Duas citações de Paulo Freire bem interessantes para a redação de qualquer tema, desde que seja educação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E se a educação só... Opa, eu copiei 2 vezes. Ah, eu copiei 2 vezes. Que pena. Copiei 2 vezes, tá?
mas é para vocês utilizarem, tá? Sobre Paulo Freire. Depois, mais repertório. Legislação, que eu gosto muito de abrir a redação com legislação, vocês já sabem disso, que vai dizer lá no artigo 205 que a educação é direito de todos e dever, ó, essa palavra, dever do Estado garantir que ela seja efetivada. O Estado cumpre? Nem sempre. Por quê? Não tem acesso, não tem como fiscalizar, tá? Desculpa que tem um passarinho bem cantante por aqui. Então, artigo 205, anota aí, anota assim, ó, não vai tatuar, mas anota, porque o 205, de certeza, você vai utilizar, porque seja qual for o tema da educação, você vai utilizar o repertório para dizer que a educação tem que ser garantida a todos. E, por fim, né, deixa eu pegar aqui uma capinha em branco, né? Eu quero que vocês olhem para o tema que vai ser abordado, né? Olhem para o tema e pensem assim: qual é o problema, né? Quais as causas e quais as consequências, tá? Sempre façam essas 3 perguntas. Qual é o problema? Quais as causas? Quais as consequências? Né? Por que esse problema acontece? O que causa esse problema? E quais as consequências? Porque aqui vocês conseguem daí pensar em problemáticas para desenvolver, né? Problemáticas que vocês usam na introdução e que vocês vão desenvolver no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá? Volta depois em todos os vídeos que eu falo sobre desenvolvimento, né? Também nos de tópico frasal, para que você consiga pegar todo esse resumo e aplicar na sua redação, beleza? O material vai ficar aqui embaixo para vocês baixarem, tá? Material muito completo, muito legal, tanto possíveis temas já quanto repertórios que dá para encaixar. Corri bastante nessa aula porque eu não gosto que passe de 20 minutos aí, pela questão da gente realmente ficar bastante tempo e prestar atenção. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.